presidente, por ceder o seu lugar, para que eu possa ministrar algo da parte de Deus. Então, para que eu não me perca as palavras, ou não me perca aquilo que eu gostaria de falar, eu vou ser bem simples, sabe? Muito simples. Então, eu vou trabalhar um texto muito conhecido, mas que eu acredito que Deus vai nos trazer lucidez e clareza na sua vida, igreja. Capítulo número 14, versos 21 e 22. Então, vamos começar bem simples, porque senão a gente se perde, né? A gente fica empolgado, ou a gente... Êxodo 14, verso número 21 e 22. Glória a Deus. Então a gente não quer se comparar, a gente quer se inspirar. Eu não vim me comparar ao pastor, mas eu quero me inspirar naquilo que ele tem nos ensinado e mostrado no decorrer, não somente dessas quintas, mas no decorrer da caminhada. Caminho com ele há 20 e alguns anos. Então, que Deus nos anime. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. A minha tradução diz desta maneira: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento do oriente, soprou toda aquela noite. E fez com que o mar se retirasse, tornando-se a água seca. E as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram no mar em seco, e as águas foram para a muralha direita e à esquerda deles. Olha que texto simples, de entendimento para todos nós. Queridos, eu quero tentar trabalhar e quero trazer ao nosso entendimento um conceito que eu, ao longo da minha caminhada, tive que aprender e aprendi, e eu espero que sirva para você também, que sirva para nós que temos o cuidado de militar, de atuar na obra e na casa do Senhor. Se você puder, para que a gente comece a gravar e inculcar algumas coisas, porque é importante inculcarmos algumas coisas. Então, diga para a pessoa que está do seu lado: siga em frente. Mas assim, eu sei que está frio, ajuda esse pequeno pregador aqui. Diga: siga em frente. Siga em frente. Porque Deus já mostrou o caminho. Siga em frente. Deus já mostrou o caminho. O texto ora lido é muito conhecido de todos nós. E talvez você pergunte o que eu tenho ainda que aprender com este texto. Existe texto que sempre passa em nossas vidas, que às vezes não é mais para aprendermos. Existe textos que eu vou dizer. Existem textos na Bíblia que ele não tem mais para nós a finalidade de nos ensinar. Pastor, o senhor está falando uma heresia nesta noite. Não. Existem textos que na nossa vida agora que não é mais para nos ensinar. É para nos corrigir, na verdade. Nos corrigir por quê? Porque aquilo que o texto pediu para mim, eu não fiz. Aquilo que o texto pediu para você, você não fez. Então ele não serve mais para ensinamento. Ele serve para correção. Ele serve para simplesmente orientar-nos e nos levarmos a praticar aquilo a qual nós não fizemos lá atrás. Então, o texto ora lido, talvez para alguns você possa perguntar: talvez eu não tenha muito a aprender com ele, mas talvez Deus vai corrigir você em alguma coisa na sua vida que poderá talvez fazer sentido nesta noite, e o nome do Senhor será glorificado. Entendemos e estamos vivendo, melhor dizendo, uma grande problemática.
E qual é essa grande problemática? Em nossos dias, são tantas informações, vamos dizer assim, inúmeros estudos, por que não falar, sendo dado pela internet, por pessoas que, na verdade, pastor Marcos, nem viveram aquilo que está ensinando. Então, isso é uma grande problemática que nós estamos vivendo, de pessoas, de tanto estudo, de tanto ensinamento, mas de pessoas, meu amigo, diz que na verdade, às vezes, nem viveram o que estão ensinando. Tem pessoas que querem ensinar alguém a pastorear, sendo que nunca pastoreou uma igreja. Tem pessoas que estão querendo ensinar uma pessoa a conduzir uma igreja, sendo que ela nunca conduziu uma igreja. Então, nós estamos nos dias de hoje, vivenciando e vivendo situações como essas. Pessoas que não viveram o que estão ensinando. Logo, qual é o reflexo? O reflexo é simples. Abrimos a palavra, mas a palavra não está mais nos abrindo. Por quê? Porque de tanto sermos enxertados de ensino e de aconselhamento, que a gente simplesmente abrimos a palavra, mas deixamos, ou melhor, não permitimos mais de que ela venha e nos abra na verdade. Por quê? Porque o acesso está tão fácil, o acesso está tão rápido, o acesso está tão simples, de que eu simplesmente passo por cima e trabalho em cima do entendimento a qual ela me deu. E não me permitam, nós não nos permitimos de que, na verdade, a palavra nos traga. A gente entende, conhecemos muito bem de que a verdadeira revelação é a palavra, mas existe coisas de que está por trás dessa palavra, de que nós precisamos continuar cavucando e buscando para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Então, meio a esses dias, eu tenho debatido em cima disso e trabalhado muito em cima de algumas questões da onde nós pastoreamos, de que as pessoas elas precisam ter a preocupação de continuar e de insistir em pedir para que o texto fale com ele. E estamos vivendo os dias em que não estamos tendo mais pregadores de que o texto fale com ele. Nós estamos vivendo dias de pregadores que, na verdade, encolhe, ou melhor dizendo, escolhe 4 ou 5 frases que talvez geram um momento de empolgação e ele vai trabalhando em cima disso. Mas eu louvo ao Senhor de que a Igreja Unida, o campo de Vila Carmozina, ainda faz questão de examinar a Escritura. Eu quero ver que a Igreja Unida ainda mantém alguns vereanos, vamos dizer assim, que faz questão de querer entender o que o texto está dizendo e o nome do Senhor será glorificado. Por quê? Porque muitas das vezes só enxergamos as letras pretas, mas não enxergamos o que está por trás dela. E são essas preocupações que nós temos que ter. Eu tenho hoje na igreja a qual pastoreio, e o Senhor tem me dado esse privilégio, essa honra, de eu entendi um pouco isso. Nós vamos passear por aqui para você entender, de que aquilo que Deus me deu, ou que Deus me proporcionou, era ter uma finalidade de alcançar e de gerar vidas e de ajudar vidas. Então, hoje, pela misericórdia do Senhor, eu patrocino 3 jovens na nossa igreja, na verdade 2 moças e um rapaz em estudo teológico. Eu pago a faculdade deles, para que eles possam amanhã serem ótimos obreiros, pastores e, por que não dizer, influenciadores, mas dentro de um conceito e de um estudo bíblico verdadeiro e pleno. É o que nós estamos precisando nos dias de hoje. Então, é enxergar um pouco mais além. E guarde isso. E eu preciso que você entenda. O texto diz de que Deus mandou, Deus permitiu que viesse um vento oriental. E talvez a gente precise entender por quais razões ou por que o texto ele faz questão de dizer da onde vem esse vento, irmã Mônica. Não está aqui de uma forma aleatória e de uma forma vaga. Não, ela existe um sentido para que gere em nós um entendimento e uma clareza de que, já te adiantando,
Até mesmo em meio aos ventos, Deus está presente e o nome dele será glorificado. Porque talvez tenha algum vento que você está pensando de que é do diabo, mas às vezes não é do diabo, é o próprio Deus que está soprando. Mas entenda bem, no final vai ter bênção e vai ter vitória em nome de Jesus. Então agora Moisés planeja uma viagem. Ele planeja o quê? Ele planeja uma viagem. Ele está saindo do Egito e Deus está dizendo que tem uma terra prometida para ele. Então Moisés agora ele reúne o povo, planeja a viagem segundo o quê? Segundo a orientação de Deus. E qual a orientação de Deus? Moisés, você retorna lá, por quê? Porque eu vou libertar o meu povo por intermédio de você, e você vai conduzir o meu povo até a terra prometida, ou até Canaã. Então Moisés planeja tudo, o povo se ajusta. E aí vamos tentar contextualizar para os dias de hoje. Então vamos fazer uma viagem para um lugar que eu ainda não conheço. Era o que Moisés estava fazendo. Ele não sabia qual era o trajeto, não sabia qual seria o caminho que Deus iria conduzir. Se é nos dias de hoje, nós fazemos, logo que entramos em nosso carro, eu não conheço o trajeto, não conheço nada de quê? GPS ou Waze. E logo coloco qual o endereço? O endereço da saída ou da chegada? O endereço da chegada. Então eu coloco o endereço da chegada, mesmo sabendo como eu não vou chegar. É mais ou menos Deus dizendo para Moisés, como um dia ele disse para Abraão: entenda bem, não importa o caminho, o que importa é que eu tenho um lugar de chegar. Não importa o caminho, mas eu tenho um lugar de chegar. Que nós precisamos entender na nossa vida é o seguinte: não importa os caminhos, o mais importante que tem lá, chegar. Se nós não entendemos isso, nós paramos em meio ao caminho. Se nós não entendemos isso, nós queremos interromper essa caminhada. Mas eu louvo ao Senhor que ainda tem os remanescentes, que mesmo que o caminho seja tortuoso e difícil, ele insiste em caminhar para a glória bendita do nome de Jesus. Então imagine, coloco no meio, e aí eu fico o quê? Já que eu não conheço o caminho, não conheço o trajeto, eu só tenho o endereço de chegada, eu estou totalmente dependente do GPS, sim ou não? Estou dependente do GPS. É mais ou menos como Moisés. Moisés agora está saindo. Tudo bem, alguém disse Canaã. Ele disse, tá bom. Canaã talvez já poderia ter sido visualizada, entendida o conceito local. Mas como chegar pelo melhor caminho? Como chegar da melhor forma? Por quê? Porque não é uma pessoa caminhando sozinha. É uma pessoa que está levando centenas, e por que não dizer, milhares de pessoas com ele. Então ele está totalmente na dependência de Deus. É como nós no GPS, tem hora que nós estamos totalmente na dependência dele. O destino foi proposto e agora saímos. O destino foi proposto e Moisés sabe. Só que durante esse trajeto, o que acontece? O GPS está me conduzindo, o GPS está me levando, eu estou indo. Pega estrada aqui, pega estrada lá, mas quando menos espera, o GPS me coloca em uma rua ou uma estrada sem saída. Qual é o meu instinto naquele dado momento? Dou uma ré, viro o carro e peço para recalcular a rota. É o que eu faço. É o que talvez muitos de nós faríamos. Agora eu te imagine, nós faríamos isso. Agora imagine Moisés. Imagine o povo de Israel que saiu do Egito, que agora está em frente ao Mar Vermelho. Ou imagine um povo que está caminhando em meio ao deserto, em meio a esse deserto, e quando ele menos espera, ele dá de frente com uma muralha chamada, ou com uma grande cidade chamada Jericó. Logo vão pensar o seguinte: deve ter sido um erro de cálculo e Moisés ou Josué ou quem seja errou o caminho ou está desatualizado, porque às vezes a gente pode até pensar que o Waze está desatualizado,
ou que o Google Maps está desatualizado. Talvez eles pensam ou pensaram mais ou menos dessa forma. Só que, entenda bem, dentro dessas situações, a tendência nossa qual que é? A tendência nossa é fazer a nossa própria rota ou voltar. Não é à toa de que o povo diz. Porventura não tinha cova lá para que a gente pudesse correr. Por eles, e naquele dado momento, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: deu ruim. Deus não está nesse negócio. Porque se Deus está nesse negócio, Deus não vai me colocar em meio a uma rua sem saída. Se Deus está no negócio, Deus não vai me levar em frente ao mar, sendo que atrás vem vindo o faraó. A lógica nossa é essa. Por quê? Porque ao longo da nossa caminhada, nós somos sendo instruídos de que com Deus tudo tem que dar certo. No nosso subconsciente sabemos que não é, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, a nossa consciência trabalha dessa forma. Não tem por que dar errado. Estou servindo ao Senhor. Eu faço a obra dele. Eu sou pastor da igreja. Eu sou diácono da obra do Senhor. Eu sou o primeiro a chegar na igreja. Eu sou o último a sair da igreja. Então imagina-se de que devido a tudo isso, nada poderá sair fora do controle ou dar errado. Então qual é a lógica quando tudo isso acontece? Ou eu volto, mando recalcular e entendo de que Deus não está no negócio. São ideias e pensamentos que muitas das vezes nós carregamos em nossas vidas. E eu te pergunto, obreiro, pastor que aqui está, quantos projetos talvez nós abortamos? Porque talvez na primeira tentativa não deu certo. E a gente fez o quê? Deus não está nesse negócio. Talvez se nós tivéssemos insistido, e porque talvez alguns outros projetos, não é que ele nasce novamente, é de que na verdade nós nem permitimos ele nascer, ele foi somente algo embrionário no momento, e porque algumas coisas retomam lá na frente. Sabe por quê? É porque Deus insistindo comigo e com você, de que não é porque deu errado que significa de que eu, ou melhor, não é porque não aconteceu da forma que eu queria, de que a coisa não é certa ou não vai dar certo, na verdade. Eu digo porque eu, como pastor de igreja, já vivenciei muito isso. De tentar fazer algo, de iniciar algo, pastor Marcos, e quando menos espera, deu aquela emperrada, e eu disse, eu nem vou insistir nisso, que isso não vai dar certo. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que acontece? Estou eu de novo, fazendo aquilo, e a coisa foi. Por quê? Porque nós nos damos entendimento de que existem portas, não me leve a mal que eu vou dizer, porque eu sei de que Deus abre porta, para você não imaginar que eu estou pregando heresia, quanto mais em janeiro. Mas existem coisas que talvez nós vamos ter que forçar a abertura para que o nome dele seja glorificado e para que, na verdade, ele se manifeste em meio àquilo que ele tem para comigo e ele tem para com você. Então, por isso, qual é a direção de Deus? Siga em frente. Deus já deu o caminho. Siga em frente. Deus já deu o caminho. Mas tem o mar. Siga em frente. Deus já deu o caminho. Tem a muralha. Siga em frente. Deus já deu o caminho. São essas leituras que nós precisamos ter clara em nossa vida. Porque entenda bem. Qual a ideia que a gente sai? Ou talvez eles saíram lá do Egito? Só atravessar 3 quarteirões já estamos em Canaã. Como a leitura de Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. E qual é o problema às vezes é essa? O problema é que a gente quer a unção de Josué, a unção de Moisés, mas não quer as problemáticas de Moisés. É que Josué queria a unção de Moisés, mas não queria os desafios de Moisés. Mas a vida vai nos ensinar e tem nos ensinado muito ao decorrer do tempo. Então nós vamos entender de que o quê? De que dentro dessas situações a tendência é tentarmos fazer a nossa própria rota ou voltar. É o que a gente faz. Ou a gente tenta mudar o projeto, a gente tenta mudar alguma coisa para que o quê? Para que a gente consiga seguir. É o que a gente estava fazendo. Só que esse ajeito que a gente faz para tentar seguir está fora da rota de Deus e do caminho de Deus.
E aí nós estamos querendo e estamos cobrando o resultado. E nós estamos querendo ver o êxito naquilo que nós já estamos fazendo. E nós não, desculpe, não me leve a mal, não fique chateado comigo. E eu digo porque eu já vivi isso. Quem vos prega apanhou muito e apanha até o dia de hoje. Muito, muito, muito. E aí a gente fica dizendo, mas Deus, e aí? A gente até pensa, não, acho que deu tempo, acho que chegou a hora, acho que não é mais. A gente já começa aquela coisa, muda a rota, né? Volta, abandona, entrega, a gente já começa a pensar tudo isso. Por quê? Porque nós nos deparamos dentro desse siga em frente, Deus já deu o caminho, a gente encontra essas barreiras. E aí a gente não consegue, talvez, entender, compreender tudo o que está acontecendo. E que mesmo em meio a tudo isso, Deus está conosco. Mesmo em meio a tudo isso, Deus está conosco. Mas a proposta de Deus para nós é siga em frente. Não é faça a sua própria rota. É siga em frente. Não faça a sua própria rota. Mas como seguir em frente se há um mar? Siga em frente. Ele vai abrir o mar. Como seguir em frente se há muralhas? Siga em frente. Elas vão cair. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Como seguir em frente se tem o mar? Siga em frente, porque ele vai abrir o mar. Como seguir em frente se há uma muralha? Siga em frente, ele vai derrubar a muralha. É esse entendimento. Mas como seguir em frente com o mar, com uma muralha, com um obstáculo? Parece que Deus não está comigo, devido a tantos obstáculos. Porque se Deus estivesse comigo, não teria me levado por este caminho. Porque se Deus está comigo, por que Ele me leva por este caminho? É mais ou menos, se Deus está com Jó, como Deus pode levar Jó para aquele caminho? É o que a gente começa a pensar. A gente começa a pensar, não, porque se Deus estivesse comigo, ou se Deus está comigo, não teria me levado para este caminho. E não me leve mal, não me leve mal. E a retórica continua. Como seguir em frente com tudo isso? Como seguir em frente com tudo isso? É entender de que Deus já mostrou o caminho. É entender o quê? De que Deus já mostrou o caminho. Por quê? Porque andar com Deus, esse é o grande problemático. Andar comigo talvez não seja tão complicado. Não, mas talvez andar com Deus é muito complicado. Andar com Deus é complicado. Por quê? Porque você está saindo, Ele te coloca lá no meio do mar. Você está caminhando para chegar na terra prometida. Ele coloca uma cidade no meio, uma muralha muito grande. Caminhar com Deus não é fácil. Caminhar com Deus não é fácil. Aquilo que é 40 dias, vira 40 anos. Caminhar com Deus não é fácil. As pessoas gostam de fantasiar muitas coisas, imaginar de caminhar com Deus é uma coisa muito simples. Não é não. Porque Deus vai pedir muitas vezes aquilo que eu não posso dar. Deus vai me colocar em situações que vai me levar à dúvida, à insegurança. Pastor, Deus faz isso, Deus permite tudo isso para que exatamente a gente demonstre quem nós somos na presença dEle. Não é na ausência dEle, mas quem nós somos na presença dEle, na verdade. Deus Ele nos conhece no dia da dificuldade. Deus não nos conhece no dia que a conta bancária está boa, de que as portas estão escancaradas, não. Deus vai nos conhecer como pastor no dia que a congregação nossa estiver passando pelo vento. Tem 4 que caiu no adultério, tem 5 que pediu carta de transferência, e você está lá com a sua cabeça a milhão. Aí Deus vai conhecer quem eu sou e quem é você na verdade. Deus vai conhecer quem é o obreiro na verdade. É quando a igreja está padecendo necessidade e o pastor tem que abrir a porta, dirigir o culto, cantar, e aí o obreiro está lá, se lascou, hein, pastor? Quero ver agora como
mas não, nós não somos deste. Deus nos conhece no dia da adversidade. Deus conhece essa casa, essa igreja, é no dia de que a igreja precisa. Deus conhece a igreja aqui em São Paulo, é no dia de que a coisa se aperta lá. Deus conhece a Aurora, Vista Alegre, Parque do Carmo, Cidade de Tiradentes, Ferraz de Vasconcelos, Bertioga, é no dia da dificuldade. Lá Nacional, Jardim Fernandes, é no dia da dificuldade. É nessa hora que Deus, é por isso que andar com Deus não é fácil. Não é uma coisa tão simples. Porque com a ideia, eu ando com Deus, não posso ter problema. Eu ando com Deus, não pode dar ruim. Eu ando com Deus, a obra tem que... Não. Bom seria. Eu demorei para aprender, eu quero dividir algumas coisas com vocês. Eu demorei para aprender muita coisa na minha caminhada. Como eu entendo que o pastor Marcos, que tem muito mais bagagem do que eu, teve que aprender na vida. Não é fácil. Andar com Deus não é fácil. Andar com Deus é você às vezes entender não. Andar com Deus é às vezes você tem que entender no sim que você quer que fosse não. Porque andar com Deus é sempre a vontade dele prevalecendo. E esse é o grande problema. Então, entenda bem. Andar com Deus é uma decisão que eu tomo. Andar com Deus é uma decisão que nós tomamos. Porque Deus já mostrou o caminho. Então eu tomo uma decisão de andar com Ele ou não andar com Ele. Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e a terra que eu te mostrei. É uma decisão dele sair ou não, sim ou não. É uma decisão dele. Mas a partir do momento que eu decidi, quem conduz o caminho é Ele. Não somos mais nós. Não é mais meu carro. Não é mais minha posição eclesiástica. É Ele. E é essa coisa, ou é essa situação que nós vamos precisar entender. Então, por que vem a dúvida? O medo, quando você olha e parece que tem um vento contrário. Parece que algo está fora do seu propósito. Tem momentos que parece que o trajeto, que o propósito está errado. Tem hora que parece que o trajeto e o propósito está errado. Por quê? Porque não conseguimos entender. E eu pego esse texto exatamente para isso. Como pode? Espera tantos anos. Um povo cativo, vem a libertação, vem tudo. Agora é a hora de quê, irmão? É hora de atravessar cantando, irmão. É hora de aquele que te cantando, né? A gente pensa que a hora é essa, não, mas Deus diz, não é assim que funciona comigo. Por quê? Porque em meio a tudo isso, Deus ele quer trabalhar e ensinar a nós. O texto vem claro em dizer de que Deus precisaria trabalhar na vida deles. Existem situações que eu vivo como pastor, de que você vive como obreiro, como membro de uma casa, de que é simplesmente como a finalidade, o propósito de trabalhar em você, em trabalhar em mim, não é uma outra finalidade. A gente pensa, o cão não é Deus dizendo, eu preciso tirar umas rebarbinhas de você, rapaz. Você pregou 3 cultos, já está achando que está, não, eu preciso tirar uma rebarbinha de você. Você não está fazendo nada, já está querendo intimar o pastor, de que, pastor, faz 3 domingos que eu não prego na igreja. Não, existem coisas de que Deus permite, para quê? Para dar uma batidinha em nós, para tirar uma rebarbinha de nós, para nos colocar no propósito dele, na verdade, porque o que importa não é eu, o que importa não é você, pastor, isso me frustra dessa maneira. Então, você vai ficar frustrado, chateado comigo. Porque o importante não sou eu, não é você. O importante é o propósito. Nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente. Então vamos lá. Então tem momentos que o trajeto de propósito parece que está errado. Como pode, em meio a uma tempestade, em meio a um grande... Porque entender Deus é difícil por causa disso. Porque como pode, em meio a uma tempestade, um grande vento forte, você ser chamado para sair de dentro do barco e andar sobre as águas? Porque qual seria o melhor aqui dos mundos?
Deus, o vento está forte, está tudo complicado, é melhor só acalmar ela. Mas aí o que Deus faz com Pedro? Deus diz, não, vou acalmar. Já que você acha que tão bem anda, então como entender um Deus como esse? Como andar com um Deus como esse? Como pode com apenas 300 homens? Olha, ele tinha 32. Aí o que ele faz para o João? Vai entender, andar com Deus é fácil? Aí ele diz, como pode com apenas 300 homens enfrentar e derrotar um grande exército? Andar com Deus não é fácil, não. Como pode uma pessoa ser engolida por um peixe, ficar lá durante 3 dias? E o que ele está pensando? Ele está imaginando, eu vou morrer. Não, ele está dizendo, Deus, você não vai morrer. Eu vou te conduzir ao propósito que a qual eu tenho sobre a sua vida. Por quê? Porque o que importa é o propósito, não é eu e você. Deus não está preocupado com o que eu penso, com o que você pensa, com o que eu acho, com o que você acha. Alguém achando 32 dias suficiente? Ele dizer, não é não. Não, mas Senhor, não é não, porque o que Deus está querendo dizer para nós? O que vocês acham não importa, não interessa. Entende? São coisas que nós vamos ter que aprender ao longo. Isso é andar com Deus. Afinal, Deus já mostrou o caminho. Siga em frente. Siga em frente. Porque saiba que é assim que Deus conduz. Guia seu povo, guia seus filhos. É assim que Deus faz. Não vai ter uma outra maneira, uma outra forma. Pastor, eu gostaria de que Deus me conduzisse de uma forma muito mais tranquila, muito mais amena, sem algumas problemáticas, sem alguns problemas. Não, infelizmente, não vai. O Senhor me desanima, pastor. Não, eu te situo. Eu não te desanimo, eu te situo. Entenda bem, Paulo sabia muito bem o que é isso, andar com Deus. Então, viver é bom, mas morrer é ganho. É entender essa questão. Então, andar com Deus não é algo que vai ser como eu quero. Deus sabe como conduzir o seu povo e como conduzir os seus filhos. Deus não promete caminhos fáceis. Deus nunca prometeu caminho fácil. Talvez alguma igreja, algum pastor entenda que aqui nunca prometeu e nós não prometemos nenhum caminho fácil. Nós nunca prometemos um caminho fácil. Vem que Deus vai resolver tudo. Não, Deus não vai resolver tudo não. Você vai ficar com os belzinhos e se duvidar vai ser até o resto da vida. Pastor, por quê? Porque esse belzinho está te fazendo ficar na presença de Deus. Se ele tirar esse belzinho, você vai embora, você some. Então, fica com o probleminha aí, fica com aquele negocinho na pele, na carne. Para que o quê? Para que você continue de joelho, para que continue na presença. Então, entenda bem, Deus não promete caminhos fáceis, mas Ele assegura que a presença dEle será constante. Deus não prometeu caminho fácil para Moisés, mas Ele prometeu a presença dEle com Moisés. Deus não promete caminho fácil para nós, mas Deus promete que a presença dEle será segura para mim e para você. Então, entenda isso, naquele dia que você passou pelo vale da sombra da morte, não era o pastor Douglas que estava com você, não era o pastor Marcos que estava com você. Sabe quando você passou pelo vale da sombra da morte? Foi a presença do Senhor, foi Ele que te visitou numa madrugada, te visitou em onde, não sei aonde, e te fez permanecer em pé. Por quê? Ele não promete caminho fácil, mas Ele promete o seguinte, Ele assegura, a minha presença vai estar com você. Então siga em frente, siga. Deus já deu o caminho, Deus já mostrou o caminho. Amém. Então Deus não promete caminhos fáceis, mas Ele assegura que a presença dEle será constante. Então entenda bem, mas Ele garante. Por quê? Ele diz que a presença dEle vai ser constante. Ele diz, o caminho não vai ser fácil, mas Ele está dizendo, mas eu garanto de que o mar vai se abrir. O caminho não vai ser fácil, Jonas, mas eu garanto que o peixe vai te levar aonde é para ele te levar. O peixe não vai te matar, não, mas ele vai te levar até onde ele vai te levar. Entenda bem, mas o caminho não é fácil, mas eu garanto uma
uma coisa: se tiver muralha, elas vão cair e o meu nome será glorificado. O caminho não vai ser fácil, mas se andares pelas águas, elas não te submergirão. O caminho não vai ser fácil, mas se passares pelo fogo, chama alguma arderá sobre ti. Então ele garante: o caminho não é fácil, mas a presença vai estar conosco. Ou você acha que o cão, Satanás, o Espírito Santo tentou tantas coisas na sua vida? Não tocou em você por causa de que não é porque você é bonitinho, não. Talvez ele diga: não, pastor, é que eu estou numa campanha de oração, é Deus, se não é você não. Alguém diz: pastor, eu jejuo demais. Não, é Deus, querido. Larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser metido. Não, é Deus puro. Porque a gente chega no status, que a gente começa a pensar, pastor, que a gente olha, então ninguém toca em mim. Não, é Deus, é Deus que esquece. Nem a oração chega. Glória ao Senhor. Aleluia. Não, Glória ao Senhor. eu vou entender. A resposta não chega. Porque entenda bem, eu entendo algo, o entendimento de Deus, tá? Depois pastor corrigir, está errado. Eu entendo que é impossível Deus não ouvir uma oração. Eu entendo isso. Mas eu entendo que pode ter algum problema de a resposta chegar, como a gente observa no livro de Daniel. Desde o primeiro dia que propôs em buscar, eu tenho ouvido a sua oração. Mas ele disse: mas quando eu fui mandar a resposta, o príncipe da festa tentou impedir ela. Então eu entendo que Deus ele vai ouvir a nossa oração. E sempre ele vai ouvir. Mas talvez para algumas ele nem vai dar resposta. E para outros talvez será alguma batalha que quem vai resolver essa batalha é eu? Não, pastor, eu vou orar agora. Esse céu de bronze, porque a gente é pentecostal demais. A gente é pentecostal demais. Eu vou orar agora, esse céu de bronze vai quebrar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente é assim, e a gente esquece que a gente não é nada, é Ele. E o maravilha não foi por causa de Moisés, foi por causa do Senhor. A gente costuma até dizer que Moisés pegou e tocou, não. A Bíblia diz de que ele levantou as suas mãos, ou cajado, sobre as águas. Sem tocar, toca, não tem aquela questão de dizer: fui eu, não. Então não é você, é Deus. Consegue entender? Por isso que ele diz: siga em frente. Deus já mostrou o caminho. Posso continuar assim ou não? Não consigo entender nessa noite? É que às vezes eu me empolgo um pouco, né, irmãos? Mas segura eu aí, segura o caso. A pergunta que fica é: eu sigo o caminho que Deus me propôs? Ou eu faço o meu próprio caminho? Eu já fiz meus caminhos, irmãos. Eu já fiz mesmo sendo pastor, tá? Já confessei e deixei, tá, irmãos? Eu já fiz meus caminhos. Já fiz escolhas que eu não deveria ter feito. Já tomei decisões que eu não deveria ter tomado. Quer o resultado? Quer ver a cara? Eu sei que tem mais gente no nosso meio, não precisa se manifestar. Não precisa se manifestar, mas eu sei que tem mais gente no nosso meio. Afinal, o meu próprio, por quê? Eu faço o caminho, sem o caminho de Deus, eu faço o meu. Por quê? Porque afinal, o meu caminho, o que ele vai fazer o meu caminho, pastor João? O que vai fazer, irmã Cristiane? O que vai fazer o meu caminho? O meu caminho eu desvio da muralha. O meu caminho eu dou a volta pelo mar. Aleluia. Só que eu não sei o que tem depois da muralha. Eu não sei o que tem depois da volta, ou durante a volta neste mar. Esse é porque muitas das vezes nós quebramos a cara, exatamente por causa disso. Porque Deus sabe o que tem, eu não sei. Deus sabe, eu vou dizer aquele tempo lá do norte, quando era de Ribeirão Preto. Deus sabe a arapuca que está armada já. Quem já viu esse tema arapuca? Tem que conhece aqui, né? Deus sabe que já tem uma arapuca armada ali, no pentecostal, vamos dizer, já tem um prato preparado lá, já tem um prato. Deus sabe. Então Deus, vai por aqui que é melhor. Não é melhor, tem muralha. Não, vai por aqui que é melhor. Não tem uma, vai por aqui que é melhor. Tem prato do outro lado, te esperando se você der a volta. Tem marapuca montada para você ali. Então Deus entende. Só que se nós somos nosso caminho, é mais fácil. Por quê? Porque o meu caminho eu desvio de tudo. Eu desvio da muralha e desvio do mar. E a pergunta que fica para nós essa noite é: vai fazer o seu caminho? Ou vai seguir o caminho de Deus? Aleluia. A garantia de seguir o caminho que Ele nos mostra é de que Ele vem que Ele vai nos conduzir
e não vai nos abandonar. Amém. Amém. Pega esse entendimento. Pega esse entendimento. Porque entenda bem, se eu sigo o caminho de Deus, Ele está dizendo, ó, pode seguir o meu caminho. Pode seguir. Por quê? Porque você seguindo o meu caminho, você não vai ter problema. Não, como assim não vai ter problema? Deus promete, não promete caminho só, Ele diz, se você seguir o meu caminho, entenda bem, eu não vou te abandonar. Agora, se eu seguir o meu caminho, é Deus dizendo, eu não me responsabilizo. Eu me responsabilizo no caminho que eu estou te colocando. Eu me responsabilizo no caminho que eu propus para você. Agora, se você quiser seguir o meu caminho, eu não me responsabilizo. Enquanto você me buscar, eu estarei contigo, mas o dia que você me deixar, eu Deixarei. Deus é claro, Deus não é menino, Deus não fica brincando. Cara, você não vai querer mais eu. Deus não está preocupado, não. É nós que querer ele, não é ele que querer nós, não. Ele não vai me querer, não. Não, Deus não trabalha dessa forma. Então, Deus, se eu obedecer, se eu seguir o caminho dele, o que vai acontecer? Ele não vai me abandonar. Então, por ele não me abandonar, eu entendo bem. Por isso que o salmista diz, ele não vai me abandonar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, o quê? E tu não serás atingido. Por quê? Porque ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Agora, se eu decidir seguir o meu, ele está dizendo, filhão, o problema é teu. Por isso que às vezes nós, pastor, recebemos um monte de pessoas com a cara quebrada. Ô, pastor, não fala essas coisas, a gente fala. Porque a gente tem que falar. Se nós não falar, quem vai falar para vocês? O grupo não vai falar isso para você. O grupo vai falar que você é mais do que vencedor. O grupo vai falar que você pode todas as coisas. O grupo vai falar, não baixe sua fronte, não tem vida, porque você é filho, ele vai fazer isso. Ele vai te ensinar essas coisas. Não vai ensinar que, na verdade, não está lá que Deus vai te exaltar. Não, ele vai dizer, se você se humilhar, ele vai te exaltar. Porque a gente diz, não, nos humilhar você vai exaltar. Não tem como te humilhar, você vai exaltar, não. Você vai ser exaltado nas nossas horas se a gente se humilhar. Se a gente se humilhar. Mas no grupo não vai dizer para vocês. Então nós precisamos dizer para vocês. Porque às vezes a gente recebe aquele, né? Eu ministrei essa semana que passou, por isso que eu fiquei para inculcar. Não resista, se entregue. Eu falava na parte de Paulo, que tentava recalcitrar contra os aguilhões. Tipo assim, eu pegava, não resista, se entregue. No final, muita gente veio e eu recebi um WhatsApp a semana toda. Até quem era do tipo de oração está voltou porque era tipo de oração. Até quem não dançava mais está querendo dançar de novo. Por quê? Porque está sofrendo só, está aí sentado, se machucando, chorando, não prospera em nada, não avança em nada. Por quê? Porque fica resistindo. Então não resiste. Se entregue, então é a mesma coisa, não pare, siga em frente, porque Deus já mostrou o caminho. Podemos seguir? Então a garantia de seguir o caminho que Ele nos mostra é que Ele nos conduzirá e não vai nos abandonar. Mas a decisão de continuar é nossa diante dos obstáculos e da dificuldade. É nossa a escolha. Deus vai nos permitir isso. Quem consegue abrir para mim, vou colocar aí, Isaías, rapidamente, Isaías 40, verso 4, para a gente ir melhorando esse entendimento. Isaías 40, verso 4. Eu preciso falar sobre duas coisas, estou só fazendo um entendimento primeiramente. Isaías 40, verso 4. Diz assim: todos os vales serão elevados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão planos. O que Deus está dizendo aqui? Alguém consegue entender o que o escritor está dizendo aqui? O escritor, ele está, entenda bem, quando eu decido andar com Deus, Ele vai preparando o caminho cheio de buracos.
Quando eu decido andar com Deus, as montanhas que são elevadas, Ele aplana elas. Quando eu decido andar com Deus, aquele vale que é todo tortuoso, todo ele vai ser retificado e vai ser aplanado. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo, o caminho pode ter montanha, pode ter tudo isso. Só que ele está dizendo, todos por causa de você, que decidiu seguir o caminho dele, andar com ele, ele está dizendo, todos os vales serão levantados. Quer dizer, o vale está lá, ele vai levantar para você passar, ele vai levantar. Você vai olhar e dizer, mas como que eu vou? Não se preocupe, você anda, eu que levanto o vale. Aí você vai ver, não, mas tem muita colina, tem muito monte, como eu vou subir? Não, você só anda, eu rebaixo ela para que você possa passar. Aí talvez alguém diga, mas o caminho é muito tortuoso, cheio de curvas, cheio de buracos. Ele está dizendo, só dá os passos, porque sou eu que aplano o caminho. Ele está dizendo, eu posso até ver tudo isso, mas se eu andar com ele, amém. Se eu seguir em frente, se você seguir em frente, entenda bem. No primeiro momento parece tortuoso, mas depois nós só vamos estar do outro lado como Miriam. Os pentecostais gostam. Tocar pandeiro e marchar. Eu gosto disso também. Consegue entender o entendimento do escritor aqui? Então quer dizer, em meio a tudo isso, em meio à nossa caminhada, o que Deus vai fazer? É Deus que vai construir a estrada. É Deus que vai construir a estrada, entenda bem. É Deus que vai pavimentar, que vai gerar todos os recursos, tudo. Então, qual é a ordem de Deus? Siga em frente. A ordem de Deus é o quê? Siga em frente. Entenda bem. A bússola de Deus, eu vou utilizar a bússola, mudar para ficar com o GPS. A bússola de Deus, ela não é. A bússola de Deus, ela não é. Deus não improvisa, nós vamos entender isso. A bússola de Deus não erra, Deus não improvisa e Deus não recalcula a rota. Vamos lá. A bússola de Deus não erra, a bússola de Deus não erra. Vamos dizer, deixa eu até perder aqui. Deus não improvisa, Deus não improvisa e Deus não recalcula a rota. Eu posso recalcular a rota. Posso, em vez de dizer, não, estou errado, recalculando a rota, volto para a igreja. Eu posso, mas Deus não. Deus não recalcula a rota. Porque recalcular a rota é como Deus dizendo, errei o caminho. Deus erra o caminho? Não. Deus improvisar significa de que ele não sabia direito o que ia para fazer, Deus improvisa? Jamais. Deus, a bússola de Deus, a direção de Deus, ela erra? Não. Então nós precisamos entender essas coisas, de que Deus não recalcula, que quem improvisa, quem recalcula somos nós. Nós improvisamos, nós recalculamos, mas Deus não. Aí ele fica dando glória. Nós que fazemos isso. Entenda, os planos de Deus não serão frustrados. Entenda bem, escute, você que é pastor, obreiro, membro, grave uma coisa: os planos de Deus não serão frustrados. Alguém pode olhar e dizer não vai dar em nada, mal sabe ele que da noite para o dia, ou melhor, num abrir e fechar de olhos, Deus muda todo o cenário e muda toda uma situação. Entenda bem, escute bem, está lá o Jonas debaixo de uma baboreira, maravilhado, entenda bem, um sol tremendo refrescando ele, mas amigo, só foi uma questão de Deus tocar, a baboreira subiu, desapareceu. É mais ou menos o que eu quero dizer. Entenda bem, alguém pode julgar, dizer, não vai dar nada, não prospera, e a igreja não entenda bem. É uma questão de hoje para amanhã, Deus resolve tudo. Deus envia, Deus prospera, Deus abençoa, Deus multiplica, e o nome dele é glorificado. Alguém pensa, Deus precisa de muito tempo. Não, Deus não precisa de muito tempo, não. Deus só precisa falar. Porque quando ele fala, ele já age. Consegue entender isso? Amém. Amém. Quando Deus pensa, já acontece. Entende? Consegue entender? Amém. Deus não é que nem eu e você. O pastor explica aí. Eu penso uma coisa e faço outra. Deus não consegue. Deus fica dizendo, rapaz, você é bom mesmo. E Deus que é pior. Pensa uma coisa, faz outra coisa
e diz que fez a coisa. Deus olha para o céu e diz: rapaz, você superou. Deus não, Deus pensa e faz, Deus fala, acontece. É assim que funciona com Deus. Então vamos lá, precisamos correr, senão não vou conseguir terminar isso. Precisamos aprender e viver na dependência de Deus. Mesmo quando a dúvida vem e o medo vem. Chegamos a dizer que Deus, eu estou fazendo, chegamos a dizer para Deus, eu estou fazendo a tua vontade, estou andando com o Senhor, e por que tantos obstáculos? A gente chega nesse ponto. Eu não sei, alguns pastores que aqui estão em nosso meio, quantas das vezes a gente já viveu isso, né? Mas estamos fazendo, estamos trabalhando, estamos labutando, né? A gente começa a ver o quê? Aí o que vem? Vem os porquê. Aí começa a vir os porquê. Né? Por quê? Porque se eu estou orando, por que se eu estou visitando, por que se eu estou, por que eu ajudei, enfim, a gente começa a porquê com Deus. E não existe a questão de porquê com Deus. Oh, meu Deus. A gente, por quê? O problema que eu penso que pelo fato de eu estar andando com Deus não vai ter obstáculo. Afinal, eu estou andando com Deus. Por que vai ter obstáculo? Aí eu te pergunto, aonde está isso na Bíblia? Que não vai ter problema. Aonde está isso na Bíblia? Talvez esteja em algum evento de coach. Lá pode dizer que não vai ter problema. De que lá vai ser solucionado. Né? Eu vejo algumas coisas que me escandalizam mesmo. Mas entenda bem, o problema é que eu penso, nós pensamos que pelo fato de estarmos andando com Deus não vai haver obstáculo. Afinal eu penso, eu estou andando com Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. É o que a gente pensa, ou não? Só eu? Pensa? A gente pensa assim. Mas aí onde está escrito isso? Onde a Bíblia fala sobre isso? Precisamos aprender que Deus, precisamos aprender o seguinte: eu não mudo o propósito devido às circunstâncias. Porque já viu, quando a gente vai chorar a Deus, aí Deus vai mudar tudo por causa de nós. Deus vai dizer: filho, vem para essa cara aí, vem para essa cara, pega ali e vai para a igreja, porque é melhor que você faz. Porque a gente pensa que o nosso problema vai mudar, vai mudar o propósito de Deus. Deus vai mudar. Então, não vou colocar mais muralha não, tadinho Deus. Não vai ter mais mar, não. Não, vai continuar tendo mar, porque Deus não vai mudar nada devido às circunstâncias nossas, não. Eu estou tão cansado, a igreja precisa tanto ser aberta. Terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto, sábado tem culto, domingo tem escola bíblica dominical, à noite tem culto. Vai continuar, irmão. Deus não vai mudar o propósito dele por causa das nossas circunstâncias, não. Consegue entender? Porque tem gente que pensa, não, Deus entende, né? Deus entende, você está doidinho com uma muleta, é isso que Deus entende. Deus está doidinho com uma muleta para dizer, você viu, me chamou lá, tem que fazer hora extra agora, né? Não sei o que, tem que levar o plantão lá. Eu sei que existem situações pontuais na nossa vida, sim, irmão. Existe, mas entenda bem, Deus não vai mudar o propósito devido às nossas circunstâncias, não vai. Não vai mesmo, não. Pelo contrário, Ele vai te mudar devido às suas circunstâncias. Aí você vai entender, melhor eu levantar e fazer o que é para me fazer. Irmãos, eu já fiz coisa, eu já lembrei de mim, irmão. Você não sabe, não cabe sabe disso. Em Cidade Tiradentes, eu lembrei de domingo, para ver se resolvia a minha vida. Resolveu nada, piorou. Aí você tem que chegar uma hora, você tem que fazer uma reunião em casa e dizer para a minha mulher o seguinte: deixa o problema virar problema mesmo. Pastor, explica a questão, porque a gente não quer que o problema apareça e a gente fica tentando remediar, costurar, pega empréstimo ali, pega empréstimo lá, resolve aqui. Não, Deus está dizendo, deixa o problema acontecer, porque o problema aqui a gente resolve. Aí a gente resolve da forma que tem que resolver. Mas a gente quer dar um jeito.
Mas Deus não, desculpa, eu já fiz coisas que você não pode te contar, senão você vai desviar. Fazer a pastor, deixa eu ver. Já fiz na ânsia de comprar casa, dei dinheiro, a pessoa subiu, o escritório fechou, eu botei a carta chorando na 7 de abril, levar nosso dinheiro todinho. Já fiz coisas, já fiz, irmão. Naquela coisa eu sou crente, ninguém me engana, eu sou crente, Deus está na frente, eu sou crente, Deus está na frente. Eu já fiz essas coisas, irmão. Já fiz. Achando que Deus tinha que se responsabilizar, desculpa pela minha meninice. Pelo tempo que eu fui menino, Deus vai me responsabilizar por causa disso, não, irmãos. Eu sou responsável pelos meus atos. Então nós temos que entender, compreender de que Deus não vai mudar o propósito devido às circunstâncias que a gente está atravessando e vivendo, não. Não, vai, esquece. Enxuga o choro. Pega a Bíblia e vamos para a igreja espiritual. É isso que a gente tem que fazer. Posso continuar? Precisamos aprender de que Deus não muda o propósito devido à nossa circunstância. Indiferente de qualquer coisa, a minha missão, o meu propósito não pode mudar, porque a missão ela não muda devido às minhas circunstâncias. Que eu ou que você estejamos passando ou vivendo, por mais difícil, por mais legítimo que seja o momento que você esteja vivendo, não justifica você abandonar para deixar de fazer a sua missão e o seu propósito. Não adianta. Confia na bússola de Deus. Confia na bússola, ela está te guiando, ela está me guiando, ela está nos conduzindo. Então, siga em frente, que eu vou começar o primeiro tópico agora. Falta só um pouquinho só todo mundo. Consegue entender onde estou indo, irmãos? Consegue entender, senhora? Ô, pastor, me ajuda aqui, pastor. Então vamos lá. Confia na bússola, Deus está nos guiando. Confia na bússola, Deus está nos guiando. Então, se eu estou caminhando com Deus, mesmo que os caminhos sejam elevados, tortuosos, esburacados, Deus vai nos conduzir por este caminho. Por que Ele vai nos conduzir por este caminho? Por quê? Porque, afinal, a premissa... Qual é a premissa? A premissa não é o local, não é o lugar. A premissa é quem está comigo. Consegue me entender? Porque quem está comigo vai fazer o quê? Aonde é lugar tortuoso, ele vai aplanar. Então, nós temos que entender isso daí. De que, então, eu estou caminhando com Deus e mesmo assim, esses caminhos sendo levados, tortuosos e buracados, Deus vai nos conduzir por esse caminho. Deus vai nos conduzir por esse caminho, sim. Vai conduzir. Não, pastor, eu não aceito isso. Mas vai. Eu não concordo, mas vai. Você pode não concordar, não gostar, vai. Entenda bem, Deus sempre fala. A primeira coisa que entenda bem. Deus nunca mostra o processo, Deus só mostra o troféu. Deus mostra o troféu. Vai ganhar muita alma, pastor. Vai ser pastor presidente. Ele mostra isso aí. A gente é bobo, a gente fica empolgadão, né? É José, né? José vê o negócio, José vê a lua, José vê tudo aquilo lá, ele fica empolgado, deveras, até nós nos prostraremos, né, José? E José todo empolgadão, ganha a túnica nova do papai. Aí agora, Deus, agora eu vou colocar o processo para você chegar nesse estágio aí que eu te falei. Vem dinheiro, joga na cova, vai para Potifar, é assediado, vai para a cadeia e assim por diante. Você conhece a história melhor do que eu. O nosso próprio Cristo não foi poupado, melhor dizendo, dos caminhos tortuosos, meu irmão. O nosso próprio Cristo padeceu, sofreu em uma caminhada, numa via cruz, sendo, vamos dizer, flagelado, foi espancado, moído por mim, por você, e agora eu e você estamos querendo caminhos fáceis, caminhos que não tem problema nenhum, caminhos que não geram dificuldade, que não mexe, não me gera estresse. Não quer estresse, irmão? Pede para Deus recolher, levar para a glória. Lá diz que não há tristeza, não há dor, não há choro, não há nada. É só orar e dizer: Deus, me leva agora, Deus, me leva. É só dizer isso.
Porque a premissa não é o local, a premissa é quem está comigo. Porque entenda bem, muitas das vezes o mais importante não é para onde você vai, é com quem você vai. Às vezes você pode estar indo lá para Disney, mas se você for uma pessoa chata, pensa numa viagem desagradável. Mas agora imagina, você faz um frango em casa, você pega enche de latinha de Coca-Cola bem gelada e vai para a Praia Grande, naquele alvoroço todo, que não dá nem para você pisar na água de tanta gente, mas quem está com você te dá alegria, te dá paz. É melhor, então não pode para ter companhia. Então não importa o trajeto que nós vamos viver, os percalços que nós vamos passar, o mais importante é Deus está comigo, a presença dele está comigo. Se ele estiver comigo e a presença dele estiver comigo, eu conseguirei e você conseguirá chegar do outro lado e o nome dele será glorificado. Então vamos lá, eu preciso trazer 3 ensinamentos, mas eu só vou trazer 2 rapidamente, o outro fica para 2026. Rapidamente, 2 entendimentos, eu encerro, pastor, às 10h30. 2 entendimentos, rapidamente. Diga comigo, até mesmo o vento contrário sopra ao nosso favor. Talvez você não vai entender, mas eu quero trazer um entendimento para você. Até o vento contrário sopra ao nosso favor. Vamos entender isso. O vento contrário não vai lhe derrubar, mas vai trabalhar ao seu favor. O texto de Êxodo, capítulo 14, verso 21, fala de um vento oriental. O entendimento da saída do povo do Egito rumo a Canaã, que é do oeste. Se eu errar oeste e leste, porque já perdi os pontos cardeais da minha vida, mas o entendimento vai ficar. O entendimento ele vai ficar. Então, o pastor Marcos é bom em geografia, depois se tiver alguma coisa ele dá uma pincelada. O entendimento é que a saída do povo do Egito, como a Canaã que é do oeste, para o leste. O vento oriental é um vento que vem do leste para o oeste. E para onde eles estão indo? Eles estão indo contra o local que o vento vai vir. Então o vento ele é contrário. Sim ou não? Consegue entender? Consegue entender? Então vamos seguir. Se você está me entendendo, porque eu estou olhando para alguém que está dizendo assim. Vou fazer de ficar chato, mas eu digo assim. O vento oriente e o vento que vem do leste. Deus começou, o que eu quero dizer? Deus começou, eu sei que você assistiu a novela lá, não sei que você assistiu a novela, eu sei que você assistiu o filme, eu sei. Deus começou a abrir o mar pela chegada e não pelo início. Consegue entender? Sim ou não? Sim ou não? Porque a gente vê no filme lá, a gente vê no filme Moisés lá em cima da montanha, o mar começa a ter aqui assim, não é isso? Sim ou não? Mas, segundo o que eu entendi, não. O mar ele começa a ser aberto de lá para cá. O vento está sendo soprado de lá para cá. É isso que está acontecendo. Consegue entender? Sim ou não? Então, até mesmo o vento contrário vai soprar ao nosso favor. Por quê? Porque o adversário está dizendo: quero ver e aguentar esse vento. O adversário está dizendo: quero ver agora. Se agora vai cair a casa, vai bagunçar tudo. Mas Deus está dizendo: não, este vento é contrário. Mas ele vai ser ao seu favor e o meu nome será glorificado. Eu não sei se você consegue ter esse entendimento. Entenda bem, Deus começou a abrir o mar pela chegada, ou seja, pelo destino final. Quando Israel percebeu que o mar, quando Israel percebeu, o mar já estava aberto. Quando Israel percebeu, Deus já havia feito. Eu quero dizer, quando eu e você percebemos, Deus já fez. Uma certa feita, eu não me esqueço essa mensagem que o pastor Marcos pregou na Igreja Unida de São Paulo, ainda quando nós estamos na parte de cima. O Deus do de repente. Essa mensagem marcou lá a nossa igreja. Eu digo que eu ouço testemunhos até tempos atrás, até pessoas que hoje nem fazem mais parte do nosso ministério, mas quando encontramos, a gente começa a conversar, ela diz: pastor, eu me lembro da mensagem do pastor Márcio, de repente de Deus. Foi quando ele levou em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas.
Vamos continuar aqui. Então, quando você menos esperar, Deus já fez. Estou percebendo agora, ou nós estamos percebendo agora, mas Deus já fez há muito tempo. É Israel percebeu, mas Deus já está fazendo há muito. Eu não sei se você já prestou atenção, eu acredito que sim, porque vocês são muito inteligentes e muito leitores da Bíblia. Quando você lê o livro de Josué, quando você pega a travessia do livro de Josué, você vai observar de que o quê? De que o texto sobre a cidade, talvez você me corrija, de que Deus ele parou a água lá em Dan, numa cidade, e o texto eu busquei, dá 32 quilômetros de distância. Porque entenda bem, diferente daqui, de lá para cá, aqui Deus abre, lá ele cessa as águas. Pode buscar o texto, o texto é claro em dizer. O texto é claro em dizer. Eu só me corrijo, pastor. Os historiadores dizem que foi um terremoto que aconteceu para Isso, paralisou. Então quer dizer, alguém lá 32 quilômetros, pastor João, está dizendo alguma coisa está acontecendo. Só que quem está aqui ainda não percebeu, mas Deus já está fazendo lá. O que eu quero dizer é que quando nós decidimos seguir em frente, entenda bem, Deus já fez lá, nós só vamos concluir quando chegar, mas Deus já está fazendo lá na frente. Então, vamos dizer, quando eles percebem, quando eles olham, o mar está aberto, o vento está soprando, e alguém está dizendo lá atrás, não vai suportar o vento, não vai suportar a força do que ele veio para derrubar. E Deus está dizendo, não, entenda bem, o vento é contrário, mas este não vai te derrubar. Pelo contrário, este vento, ele vai te conduzir no caminho que eu tenho para você. Pelo contrário, este vento vai fazer você seguir à frente e o meu nome ser glorificado. E entenda bem, preciso continuar. Pastor Marcos, muitas vezes ele vai falar, Douglas, acho que já está quase dando seu horário. Agora vamos lá. Agora pense, Israel está saindo do oeste para o leste. E ao chegar se depara com um grande mar. O que o povo de Deus quer fazer, vamos recalcular a rota e voltar. Você, entenda bem, quem pensa isso? O povo. Quem pensa isso? Mas o líder não. Moisés não falou. Vamos voltar. Moisés não falou não. Então a gente precisa aqui separar um pouquinho, né? Sim ou não? Líder que fica dizendo, acho que não vai dar. E aí? Obreiro que fica dizendo, pastor, esse trabalho não vai virar. E aí? A gente até aceita do membro, mas de líder não. A gente até aceita do mesmo, mas de um cooperador, de um diácono, de um presbítero, de um evangelista, de um pastor, não. Da glória. Então, o que o povo diz? Vamos voltar, mas o líder não. O diz, opa, calma aí. Hoje vocês vão ver a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. É mais ou menos dizendo, você está pensando que não vai dar certo, mas vai dar certo em nome de Jesus. Uma certa feita, eu acho que eu já contei aqui, contei para o pastor Marcos, uma certa feita, uma pessoa, um obreiro, um diácono, tá bom? Ele me procurou e disse, pastor, Deus não tem obra no Jardim de São Paulo. Falou para mim isso, Deus não tem obra no Jardim de São Paulo. Eu disse, mas filho, que intimidade é essa que você tem com o homem? Rapaz, então ele te falou de que você está dizendo que Deus não tem obra aqui? Eu disse, Deus não tem, pastor, não, esse lugar não tem. Eu digo, não, Deus tem obra sim. Ele falou, mas como tem? Assim, onde tiver uma alma, Deus tem obra, meu querido. Aonde existir uma alma, Deus tem uma obra. E aonde existir uma voz que deseja pregar, Deus tem obra e o nome dele é glorificado. Então entenda bem, querido. Você é líder, você carrega a missão e o propósito. Aí está a grande problemática. O vento é contrário, porque o mar foi aberto de forma contrária da chegada ao início. Vou correr aqui para a gente tentar terminar pelo menos isso aqui, que não vai dar para terminar. Eu tenho um problema muito sério e eu preciso me converter nisso. Ora comigo, pelo amor de Deus. Ora comigo. Para mim ser mais rápido e diminuir. Como disse o pastor Marcos, diminuir algumas coisas. Agora entende. O vento precisou o quê? Entenda bem. Ele sobrou. Abriu o mar. Só que tem um detalhe que precisa entender. O vento parou quando o mar se abriu?
Não, o vento continuou soprando. Por quê? Porque se o vento para, o caminho se fecha. Se o vento para, as colunas piadas não ficariam à altura. Então o vento continua soprando. Por quê? Porque o vento soprando, ele está te impulsionando, ele está te levando ao propósito e à missão que Deus designou para você e para mim. Alguém está dizendo, não, Deus está dizendo, não, pode entrar neste vento. Ô pastor, pelo amor de Deus, não fala essas coisas não, corre de vento. Isso é o problema nosso, porque a gente faz a nossa rota. É porque a gente faz a nossa rota. Por isso que a gente está correndo de alguns ventos. Eu quase corri anos atrás, irmão, de muitas coisas. Até eu entender o seguinte, de que eu tenho um tempo que eu vou utilizar até meio pesado, meio chato, parece meio arrogante, meio prepotente, mas até eu entender o seguinte, aquele que me avistou é fiel para cumprir o que ele me prometeu. Eu não vou abrir mão de coisa nenhuma, não. Eu não vou sair coisa nenhuma, não. Eu não vou deixar coisa nenhuma, não. Porque o vento continua soprando, irmão. Você pensa que não, mas o vento continuou soprando. Então aí a gente precisou continuar soprando para manter as colunas de água e o mar aberto. O vento está indo contra Israel, mas está abrindo e mantendo o caminho aberto para Israel passar. Afinal, este vento contrário está me levando, está te levando, está te impulsionando ao meu e ao seu propósito, a viver outro momento para um novo tempo. Entenda bem, a travessia deste mar muda a história de Israel. A travessia de alguns mares que nós vamos viver vai mudar a minha história e a sua história. Mas para isso nós precisamos enfrentar, não somente enfrentar, aceitar quantas das vezes o vento é contrário. Porque não é porque o sino você serve de que não vai haver vento contrário. Entenda bem, importante que é o seguinte: o vento não me impulsiona para trás. Sabe por quê? Porque existe alguém que está na minha frente. Eu não sei se você entende isso. O vento não me joga para trás, não te joga para trás. Sabe por quê? Porque tem alguém que está comigo e tem alguém que está com você. Não é a minha força, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a minha capacidade. Porque Deus não avalia intelecto, Deus não avalia QI, Deus avalia disponibilidade. Eu já falei uma vez sobre isso. Deus não avalia, o Douglas fala bem, ou Douglas não, Deus avalia a disponibilidade. Não adianta Douglas falar bem e tá, eu quero trabalhar para o meu Senhor dominicano. Não adianta nada. Não adianta o Douglas querer ser obreiro, mas não querer estar na igreja, não adianta nada. Não adianta o Douglas querer, não, mas deixa eu pregar, eu acabei de fazer um curso teológico, mas mal emprego na escola dominical, mas participa de um culto de ensino, mas levanta num culto de igreja no domingo. Para trás, Douglas. É demônio. Posso continuar mais um pouquinho? Meu Deus do céu, é muito lindo isso. Amplia seu entendimento hoje. Vendo contrário não é para parar e me derrubar, te destruir, mas é para te preparar para os novos caminhos. Vou falar novamente. Amplia seu entendimento hoje em nome de Jesus. Para com essa conversa que não tem vento, para com essa conversa que não tem luta, para com essa conversa que você serve, não tem que acontecer nada, não. Para com essa conversa. Amplia seu entendimento hoje. Vendo contrário não é para parar e nem te derrubar, nem te destruir, mas é para te preparar para um novo caminho. Siga em frente. Deus já mostrou o caminho. Eu acho que não vai dar, né? Não vai dar. Não vai dar. Eu só posso fazer uma coisa só. Então, o compromisso de Deus com você não está na saída. Grave isso aí, o compromisso de Deus com você não está na saída, mas está com você na chegada. O compromisso de Deus está com você na saída, mas está contigo na chegada. A saída é comigo e com você, mas a chegada é com. Podemos continuar? Meu Deus, podemos continuar. Então Deus protegeu essa herança. Eu posso rápido, gente, você é muito rápido. Você vai falar, em nome de Jesus. Vem cá, por favor.
Você está entendendo? Ela não pode ser chamada, você está entendendo? Não pode. Porque eu quero o meu caminho. Eu que decido. Segura isso, papai. Vou tentar encerrar isso. Por quê? Porque entenda bem. Entenda bem, o que Deus vai nos fazer? Ele está dizendo, siga o caminho. O caminho, ou melhor, o caminho já foi construído, já foi feito. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai nos proteger nesse caminho, sim ou não? Mas por que Deus vai nos proteger nesse caminho? Entenda bem, imagina. Irmã Carmen tem que levar a água para a irmã Damares. Se não me engano, está lá no fundo. Amém? Não? Eu sei que vamos terminar, mas você não perdeu o meu entendimento aqui. Então, entenda bem. A irmã Carmen tem que levar uma água lá para uma pessoa porque ela está sedenta, ela precisa de água, ela precisa beber esta água. Só que, entenda bem, quem vai conduzir a irmã Carmen para lá? É Deus. Por quê? Porque Deus disse para ela. Deus deu uma missão para ela agora, dizendo, Deus está dando uma missão para você. Você vai pegar esta água, ela não pode se derrubar, ela não pode ser desperdiçada, por quê? Porque esta água vai saciar a sede de alguém que está lá no fundo. Aí o que Deus faz? Deus manda ela e assim não. O que Deus faz? Deus vai proteger ela. Aí Deus vai colocar os guardiões. Vem cá, Israel. Vem cá, Israel. Vem cá, é outro Israel também. Vem cá, você é grandão aí, o grandão. É que eu lembro mais o nome do pai dele do que dele. Vem cá. Vem cá. Vem cá o advogado. Vem cá, advogado. Vem cá, advogado. Então, qual que é a ideia? A ideia de que a água vai saciar alguém. Este copo de água vai saciar a sede de alguém, de uma pessoa que está em lugar. Você vai ficar aqui. Você, calma aí. Esses guardiões aqui, fica o guardião aqui, um do lado aqui, outro aqui do lado aqui. Depois outro aqui. E um aqui atrás, então. Entra aqui, advogado. Isso. Fica aí. Então, o que Deus vai fazer? Ela vai ter que levar uma água para a pessoa que está lá no fundo. Agora eu te pergunto, eu vou ter que ser rápido, no último momento a gente explica. Eu pergunto aqui Deus vai proteger a irmã Carmen para chegar até o propósito, ou até a pessoa, quero dizer, Deus vai proteger a irmã Carmen, juntamente com os guardiões, até chegar à pessoa necessitada, porque ela é queridinha de Deus ou por causa do propósito? Consegue entender? Então, entenda bem, a proteção de Deus, ela está muito mais baseada devido ao propósito do que o queridinho de Deus. Ah, eu sou a princesa de Deus. Eu sou a glória de Deus. Eu sou o quem de Deus. Não. É por causa do quê? É porque eu e você carregamos uma missão e carregamos um propósito. Então, vem, Macabão, vem. Quem está vindo com ela? Agora eu te pergunto, quem vai mexer com ela? Alguém olha, pode dizer, se vira, leva com você. Por quê? Porque está enxergando, imaginando de que ela está sozinha, que não tem ninguém cuidando dela, de que não tem ninguém. Ela é fraquinha, ela é franzinha, ela não tem força, não tem estrutura. Mas entenda bem, quem está conduzindo ela é maior. Porque entenda bem. A questão não é carne, a questão é quem mandou ela ir. E quem mandou ela ir é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer obstáculo, é maior do que qualquer dificuldade e de qualquer necessidade. Então, quem mandou ela garante de que ela vai chegar. Pode vir vento, mas ela vai caminhar. Pode vir tempestade, mas ela vai caminhar. Pode vir a bronca de um lado, os guardiões estão protegendo. Pode vir a acusação do outro. Pode vir tudo, mas o que vai acontecer? Quem mandou ela ir vai garantir a chegada. Então ela vai ter que chegar. Por quê? Porque o propósito é mais importante do que ela. Te pergunto, se ela não tem um copo com água, não tem propósito, você acredita de que Deus vai ficar? Não pense, a gente se ilude com essas coisas. A gente se ilude com o queridinho de Deus. Nada me toca. A Bíblia diz de que o maligno não me toca. Pensa você.
andando sem propósito, sem nenhum. Porque entenda bem, desde o princípio houve propósito. Se você pegar Isaías capítulo 61, verso de número 1, entenda bem o que Jesus, ou melhor, Isaías diz, e depois Jesus repete nos evangelhos, de que Deus o ungiu para o quê? Para apregoar. Entenda bem, ele venha debaixo de propósito, ele não vem aleatoriamente. E quem fez o propósito garante de que ele ia vir. Vai passar luta, vai, mas ele vai triunfar. Mas eu não queria que fosse na cruz, mas não importa. A cruz não é nada para Cristo. A cruz é pequena. Porque tem alguém necessitado. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado. Vou entregar para ela. Mas ela é minha, mas entrega ela para ela. Isso. Vocês conseguem entender sim ou não? Siga em frente. Deus já fez o caminho. Esse ensinamento, esse último entendimento que eu quero dar. Sabe por que a gente já sofreu? Eu já sofri, irmãos. Eu já sofri, sabe por quê? Não é porque eu pequei, é porque eu deixei a missão para formarmos. Eu já sofri, o senhor não sabe disso. Eu não queria dizer mal apontado. Por quê? Porque deixei a missão. Sabe por que eu já sofri? Não é porque eu caí, peguei com alguém, ou porque eu menti ou roubei, não. É porque eu deixei a missão. Eu disse, estou cansado, eu preciso de um tempo, eu preciso respirar. Aí o que eu fiz? Larguei o copo. Sabe por que tem gente que sofre? Sabe por que tem obreiros sofrendo? Sabe por que tem obreiros que padeceram? Porque um dia deixaram o copo, abandonaram a missão, mas a ordem de Deus, nesta noite eu encerro. É para mim, tinha outro entendimento, mas deixa para o Natal agora. É siga em frente. Siga em frente. Deus já mostrou o caminho. Entenda bem, nós já sabemos qual é o propósito da igreja. Deus já nos mostrou quais são as batalhas da igreja. Deus já mostrou tudo. Siga em frente. Siga em frente. Deus já mostrou o caminho. Eu entendo bem, eu sei que tem anjos que acampam. Mas existe escolta para aquele que tem missão. Alguém já viu um carro de escolta? Já viu? Conduzido por um motorista? Com um vigilante, tem alguém vigilante, vai um carro atrás, escoltando, né? Um monte de metralhadora com tudo. A questão é a seguinte: a vida do motorista é importante? Não. O carro que está levando é importante? Não. Agora, o motorista tem autoridade? Pequeno nível. Tem autoridade. Porque ele pode dizer, ó, manda mais reforço. Manda dinheiro por quê? Porque quem carrega a missão tem autoridade. E o motorista está carregando uma missão. Então entenda bem, eu e você, nós temos a autoridade. Por quê? Porque nós carregamos uma missão. O inferno tem que te respeitar, sim. O inferno tem que te respeitar. Por quê? Porque nós carregamos uma missão. Então se o motorista disser para, vai parar. Se o motorista disser manda mais duas guarnições, porque eu estou vendo que lá na frente tem perigo. Nós temos a autoridade de dizer: céu, me socorre neste momento. Céu, manda legiões de anjos agora. Céu, acampe os seus anjos para dentro. Nós temos autoridade. Mas siga em frente. Deus já mostrou, cara. Deus abençoe vocês, pastor. São 5 minutos. O copo com água era um pouquinho demais demorado, mas eu fui rápido. Alguém conseguiu entender alguma coisa nessa noite? Amém! Siga em frente. Deus já mostrou o caminho. Glória a Deus. Deus não recalcula a rota. A bússola de Deus não erra. Deus abençoe. Pastor Marcos, muito obrigado pela honra. Aleluia. Senhor.